Então, estamos aqui mais uma vez no Grupo Formigueiro, dia 29 de junho, para mais um estudo sobre o Evangelho de João, no ano 2016, bem lembrado por nossa confrade Lili, em que vamos dar seguimento aqui no capítulo 1 e hoje no versículo 22. Gerson vai ler, nós vamos comentando aos pouquinhos, lembrando que o Evangelho de João é um evangelho cunhado pela intuição desse apóstolo que foi. E um dos motivos do nosso grupo é dar ênfase à intuição. E é uma obra fantástica em que tem muito ensinamento oculto e que nós vamos hoje, com muita calma e tranquilidade, tentar absorver o máximo possível. Com a palavra, Jefferson. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse, eu sou a voz do que exclama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Como disse o profeta Isaías. Parada, hein? Vamos dar uma paradinha. Nós sabemos que lá no Velho Testamento, tem toda um processo de programação dessa dobradinha entre Jesus e João Batista, para que o Evangelho, fosse colocado aqui na Terra em forma de parábola, que é uma codificação, uma forma de código para que possamos entender por que Jesus falava em parábolas, para que o nosso ego ele absorvesse sem aquela sua busca na dualidade, em que o ego só vê a lógica. Então, dessa forma paradoxal que Jesus trouxe o Evangelho, ou melhor, alegre boa nova, não é isso? É para que possamos fazer jus ao maior patrimônio que Deus nos deu, que é a inteligência, o uso do raciocínio. Ô Nildo, você falou uma coisa bacana, você falou que o ego só vê a lógica, não é isso? Isso. E o eu? O eu vê o que, o eu? O eu ele procura trabalhar com o raciocínio. O raciocínio humano é a ponte que ele tem para que ele possa alcançar a consciência, que seria o invólucro, da intuição, que é o limiar do espírito, que é a verdadeira fonte do eu sou, do que realmente eu sou. Porque nessa trindade que nós nos encontramos aqui, corpo, perispírito e espírito, o espírito aguarda, o perispírito oscila, e o corpo físico, na atual conjuntura, faz o que pode aqui na Terra pela nossa condição de atraso perispiritual, nem é espiritual não. Nós temos um atraso perispiritual, nós não temos ainda a plenitude do perispírito, que é a túnica nupcial, como Jesus anunciou. Depois que tivermos a túnica nupcial, aí nós vamos ter condição de nos espiritualizarmos. Espiritualizar, voltar a consciência no seu potencial máximo. Então quem manda no momento é o livre-arbítrio. É o livre-arbítrio, que é o quebra-galho que nós adquirimos temporariamente até tomarmos juízo e seguir um caminho menos tortuoso que nós estamos seguindo. Então quem delicia mais ainda com o livre-arbítrio é o ego. O ego é a ferramenta número 1 dele, e ele quer usar, ele
não é 100% que nós temos o livre-arbítrio, porque se a gente tivesse 100% livre-arbítrio, poderíamos ficar no mal pro resto da vida. Como não é 100%, ele usa 99,99. O máximo, ele usa o máximo que pode. Como Zé Miranda nos ensina, uma entidade que já tomou juízo, tem ele 100% e usa o mínimo que pode, sem precisar de abusar do livre-arbítrio igual nós abusamos. Nós usamos ele no limite máximo. Entendeu? Então isso aí é o que dá o campo fértil para o ego, né? Para a disputa, para a cupidez, hein? Ele alimenta. É o alimento do ego. Aí é falta de responsabilidade com o livre-arbítrio. Porque a nossa tendência é não precisar do livre-arbítrio mais. Livre-arbítrio é um quebra-galho para nós construirmos nós mesmos, quando tivermos juízo. Quer dizer que então o livre-arbítrio, então, ele tem aquela simbologia no Gênesis de Moisés, no Jardim do Éden, as duas árvores, né? Isso. Do bem e do mal. Do bem e do mal. Olha só para você ver. Quando Jesus encontra com o jovem rico aborda ele, bom mestre, o que é preciso para alcançar o reino de Deus? O que Jesus responde? Bom não, bom só Deus. Quer dizer, mestre ele é. Então quer dizer, o adjetivo bom, ele não encaixa aqui na terra nem para Jesus. Então, e uns ali se intitulam bons. Então nós temos a opção do bem. O que é o bem? O bem é uma forma inteligente de usar o mal. Paradoxo. O bem é uma forma inteligente de usar o mal. O mal é uma forma irracional de usar o bem. Bacana. Deu aí? Isso é para raciocinar. Para raciocinar. Porque existe o neutro, que é o ponto neutro, é onde você vai tomar a decisão. Com certeza. Que é aí que nós vamos fazer o bom uso ou o mau uso da herança que o pai nos deu lá na casa. Parábola do filho pródigo, né? Me dá minha parte aí, ó. Eu quero ir. Né? A gente vai, chega aqui e começa a raciocinar. Mas peraí. Se a própria ciência fala que o universo é uma criação imperfeita, se é imperfeito, como é que Deus construiu isso tudo? Se Ele é o perfeito. Não é isso? Aí a gente raciocina mais um pouco. E usa uma metáfora do depósito de construção. Eu chego no depósito de construção, pego o melhor material de construção para construir minha casa. Aí eu mesmo vou lá e não sou engenheiro, não sou nada. Aí a casa desanda toda. O errado é o dono do depósito de material? O problema é o material do depósito do material? Não, foi a fundação mal feita. Então, eles estão pondo a culpa em Deus em tudo. Deus não tem nada com isso. Deus só dá o material de construção. Agora, o que nós fazemos com ele, aí depende. Problema de engenharia. Começar a fazer a casa pelo telhado. Não tem lógica. Então, quer dizer... Faz uma estrutura bem feita. Como que eu vou poder falar que as leis de Deus, as criações de Deus são erradas, se eu não sei nem falar? Não tenho nem vocabulário para exprimir Deus. Como é que eu vou falar que Deus está errado? Se eu não sei exprimir Deus, se eu não tenho vocabulário para exprimir o que é Deus, entendeu? Como é que eu vou conseguir entender, entendeu? O motivo pelo qual aquilo ali está certo? Não tem como. Então é a falta de conhecimento é que leva o homem a dizer que alguma coisa está errada. Não tem nada errado, tudo certo. Agora, a falta de conhecimento leva a falar que Isso que já falou é muito interessante, porque
nós podemos ampliar isso aqui mais com duas palavras. Uma é a palavra sinceridade. E a outra, né, é a palavra, a sinceridade primeiro. O que é sinceridade? É palavra de origem romana, né? Sinceridade, sem, quer dizer, na época romana eles faziam aqueles vasos de cerâmica, né? E os vasos, eles, quanto menos rachadura tinha, mais valiosos eles eram. E tinha uns que saíam com as trinquinhas, né? O que eles faziam? Pegava a cera, passava para disfarçar os trincados. Então a palavra sinceridade vem daí, sem cera, que é do romano, sem cera, sinceridade. Entendeu? Então, nós somos sinceros com nós mesmos? Não. Estamos sendo sinceros com nós mesmos? Não. E aí a outra palavrinha chama-se empatia. A empatia. A empatia, como todos nós sabemos, é aquele processo que nós temos a condição de nos colocar no lugar do outro e com sinceridade fazemos com o outro que queria que fizesse com a gente. Sem estar num estado de psicopatia, né, ou de masoquismo, né? Imagina um masoquista se colocando no lado do outro, vai torturar o outro. Então, é com essa sinceridade, com essa empatia íntima, intrínseca, sem proselitismo, sem apologia. Sem nada, sem nada. Questão de busca pessoal e íntima, travar dentro de você. Igual o Bhagavad Gita, né? Arjuna e Krishna, né? Tem aquela luta entre os dois ali, né? Que é consciência e o sentimento, né? Que vem se transformando, fazendo contexto com o evangelho da viúva do juiz iníquo, né? Quem que é a viúva do juiz iníquo? É o sentimento que o ego morreu para ela, então ela se tornou viúva, que ela estava casada com o ego. E a Arjuna no Bhagavad Gita é a mesma coisa. O Arjuna, ele procura Krishna, que representa a consciência plena, então para isso ele trava uma guerra. Há uma guerra dentro dele que Krishna orienta. Esse Krishna oriental, o que é? É a nossa sinceridade conjugada com a empatia, dentro de um estado sadio, não patológico, a gente vai se colocando no lugar do outro e fazendo tudo para o outro que queria que fizesse conosco mesmo. Quando isso conseguir ser estabelecido na Terra, esse negócio de mensalão, petrolão, lava-jato, ninguém vai. Você pode ouvir falar num dicionário, né? Mas enquanto não tiver isso, vai ter esse campo putréfago que está aí, essa latrina, esse esgoto a céu aberto, que nós estamos no meio e somos excrementos dele. Se a gente fosse boa coisa, aqui a gente não estava cheirando isso. Com certeza. Não é isso? Então, quer dizer, o Evangelho vem para desafiar o nosso íntimo, não para subirmos em caixote de feira aí nas feiras, nas praças aí, apontando para os outros, falando o que deve e o que não deve fazer, não. É uma questão de transformação íntima, onde você e Deus são as únicas testemunhas. Correto? Podemos dar andamento? Perfeitamente. O item 22, alguém tem alguma colocação? 22, Tem alguma colocação, senhor Manel? Lili? Essa parte aqui no finalzinho do 23, como disse o profeta Isaías. Quer dizer, então já tinha profetizado esse acontecimento que estava acontecendo. Isso. Um reforço aqui. Com certeza, porque nós vemos Jeová sendo entre aspas, o mentor de Elias, né? Que era o grande profeta na época, e mais para frente Isaías, Malaquias tem
essa profecia da volta de Jesus, né, como o Messias, né? Mas tem uma teoria que nós temos, que o Messias mesmo não entrou na Terra. Quem entrou na Terra foi o médium do Messias, chamado Jesus. Um Messias, que seria o Cristo, não precisa, pela sua envergadura, pela sua evolução, não precisa de ser provado na carne. Não precisa de corpo. Não precisa de corpo. Precisa simplesmente do comando mental dele. O livro dos Espíritos, questão 76, fala que definição podemos dar dos Espíritos. Vocês estão lembrados? Seres inteligentes da criação povoam o universo fora do mundo material. Não desmerecendo Jesus, mas se Jesus já tivesse 100%, Jesus não entraria. Jesus estaria fora com outro corpo do nível do corpo que Jesus usou, sendo intermediário aqui. E se redimindo de quando era líder de boçais, igual ele foi no Velho Testamento, como o Senhor dos Exércitos. Isso aí, quem estiver nos escutando, se achar escândalo, nós estamos aqui para raciocinar e para abrir, para dialogar, nós estamos batendo um martelo, mas é para raciocinar. Se causa e efeito realmente existe, Jesus não passou nada daquilo na cruz à toa, de graça não. Senão ele seria um masoquista. Ou eu estou errado? Não. Aqui tem outra parte bonita no 23 que diz, no início, né? Disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Dá um sentido no início que quando fala eu sou completo. Mas como é que a gente percebe que é João Batista, então ele fala, quando eu sou a voz do que clama no deserto, quer dizer, eu sou, por enquanto, entre aspas, o despertamento, que o deserto aqui seria o vazio dele, quer dizer, seria o ego, a mente, o ego aqui trabalhando, que ele estava proclamando, ó, eu tenho essa autoridade de mim mesmo, partindo de mim, não sendo ainda um espírito completo, perfeito, mas dizendo, ó, fica atento para essa coisa que eu estou dizendo, endireitai o caminho do Senhor, quer dizer, que não pertence nem a mim, a ninguém, mas só a Ele, que é o Cristo que está adormecido, não é por aí? O Cristo está adormecido em mim. Com certeza. Bacana demais. E para eles ganharem tempo, para eles, o merecimento dessa pleiade de entidades aí que ajudou, né, a inspirar o Evangelho de João, eles, depois de muitos séculos, eles vêm, né, em Paris, naquele reduto ali de mentes, né, mais ou menos preparado intelectualmente, para compilar o que nós conhecemos como doutrina dos Espíritos. E João Batista, ele é o chefe, conhecido, né, no Evangelho, no Livro dos Espíritos, como o Espírito de Verdade, que muitos batem o pé falando que Jesus, e que nós entendemos que é João Batista já sendo o médium agora para Jesus. Nesse tópico aí, Nilo, acrescentando algumas informações, quando Jesus coloca aquela fala, né, que o menor lá é maior. É que ele fala que dos filhos de mulher aqui na terra ainda não nasceu maior do que João Batista. Mas que o menor no reino dos céus, quer dizer, no plano perispirítico mais evoluído, é maior do que ele. Então, quer dizer, João Batista vem como um boi de piranha aqui na terra. Ele vem como boi de piranha para abrir caminho para Jesus, depois Jesus, né, pagar-se redimido o que ele, como Jeová, o Senhor dos Exércitos, se redimia ali na cruz, mas numa condição teatral que impactou só a nossa consciência. A dele não, a dele já estava tecnicamente isolada, refratária a todo aquele sofrimento que nós achamos que ele sentiu. E que hoje a ciência mostra possível, se a gente tiver condições evolutivas, de isolar
essa parte de dor do corpo, do nosso sistema nervoso central, né, que é o sistema nervoso analgésico. Que Jesus, nesse procedimento, né, o sem arrobas com Jesus fica mais leve nesse sentido, que Jesus sabia neutralizar o centro de morfina do corpo dele. Ele sabia que ele, usando o lobo frontal, a parte mais humana que nós temos, nessa parte do lobo frontal, ela tira a eletricidade do centro e aí o corpo produz uma carga de endorfina ou morfina e não sente dor, fica em isolamento. Quer dizer, para a nossa vista na época, Jesus foi um dos homens que mais sofreu, né? Mas dentro dessa teoria, Jesus não sentiu dor nenhuma se realmente ele era o filho do homem, como ele já dizia, né? João Batista, filho de mulher, por quê? Filho das emoções, do coito humano. Jesus já é o filho do homem, porque são os geneticistas siderais, entidades evoluídas que fazem a concepção de concepção de Jesus com óvulo de Maria e esperma de José. Mas assim mesmo ainda precisando de um corpo para ele entrar. Não é isso? Se Jesus fosse 100% já, ele seria tentado pelo diabo no deserto? O diabo veria alguma possibilidade de ver Jesus cair? Ele viu, por isso que ele tentou. Porque é uma entidade também em nível intelectual evoluidíssima e viu que Jesus tinha condição de cair ali ainda, como muitos já caíram. Não é isso? Segundo uma teoria aí, dizem que o que Kardec fez, quem faria é Napoleão. E Napoleão caiu. Aí Kardec estava no banco de reserva, regra 3, né? Subiu a plaquinha lá, entra Kardec em campo. E para Kardec tinha outros lá, Leon Denis, Gabriel Delano, outros lá. Que ia ter quebrando galho. Igual o caso de Jesus. Ó, os fariseus e escribas são mais viados para ser seu apóstolo. Mas quando ele viu o estado de egocentrismo deles, falou, não, vou ter que usar gambiarra mesmo. Aí pegou. Chamou o MacGyver, né? MacGyver. Para provocar, Jesus foi o primeiro bebê de proveta? Ué, que se tem notícia, sim, ué. Pode ser uma proveta perispirítica. Pode ser uma proveta perispirítica, né? Por que não? Ele foi concebido. Foi concebido fora do coito lá. Ele foi concebido por teletransporte. Transportou um esperma daqui. Não teve aquela emoção animal que nós temos no momento do sexo. Não teve aquela... Quando fala lá o bebê de proveta lá que fala dentro da proveta mesmo. Né? Ele foi concebido por teletransporte. Por exemplo, questão 344 do Livro dos Espíritos. Em que momento une o espírito com o corpo? Aí lá. No momento da concepção. Então, se é uma proveta no laboratório ali, tem um espírito, tem que ter um espírito ali, segundo a teoria espírita, para encaixar, para ser argamassa. Senão não tem. Não vinga. Né? Aí então, quer dizer, mas quem será esses que ficam congelados aí nos laboratórios da vida? Se existir lei de causa e efeito mesmo, cientistas, né, que estão aí malbaratando a ciência, estão ali, esperando lá até tomar juízo, uns pedindo para ser julgado fora, outros para ter algum acidente. Eu acho que estava preso, né? Eles estão pedidos de... Alguns estão falando assim, minha casa, minha vida, eu não aguento mais. Né? E por aí vai. Tem mais alguma coisa no 23? Não, por enquanto não. Alguém vai falar no 23? Alguém quer? Ô Gerson, quer acrescentar alguma coisa? Aquele livro do Dr. Inácio fala sobre isso também. Não é, Dr. Inácio? Qual deles? Eu não guardo o nome. Mais ou menos o quê? Fala dessa questão dos embriões congelados. Tem um livro dele que fala isso mesmo.
Esquenta não. Se está lá, porque tem Mas, gente, para nós que temos esse recurso do espiritismo, né? É fácil da gente raciocinar. Né? Mas a maioria das outras religiões vê tudo como o quê? Magia, sortilégio, tira nada do nada e aparece. Não tem condição. Com a física quântica, a gente vê que um passe hoje espírita, que uma água fluídica, não tem nada de mágica, não. Tem o quê? Partículas materiais que nós não vemos, que são cargas de energia, bolsas de energia, que vão ali, ó, pega uma chapa, esquenta ela e chega perto. Você não vai sentir? Nem precisa dela tocar em você. Você vai estar sentindo o quê? Ela está emitindo energia viva ali para você. Ali, ó. Entendeu? Se ficar muito perto, o que acontece com a sua mão? Nem precisa tocar, não. Vai queimar do mesmo jeito. O que é esse queimar? Excesso de energia que ela está te passando. Então, quer dizer... Mas peraí, para mim tocar, para mim queimar, eu tenho que tocar no ferro quente? Não. Basta o ferro estar próximo de você, sem tocar, que os átomos estão ali, ó, a energia, as partículas estão indo ali. A radiação. Se você não põe um colete no aparelho de raio-x, você está sujeito a pegar uma carga maior, um câncer. Aí por quê? Partículas ali invisíveis que nem no microscópio você vê e está ali de fato. Mas tem as boas e tem as ruins, né? Porque tem aquelas que você tem que ter proteção para não te mandar uma carga negativa e virar outra coisa. Isso aí vai depender da lei de atração. O momento de equilíbrio, o momento de consciência sua, porque se você é um ser consciente, você vê. Você nem precisa ver sala de radiação, não. Você vê o símbolo de radiação, você já vai estar afastado de lá. Agora, se você está uma pessoa dispersa, descontrolada e tudo, você está sujeito a pegar. Porque a energia, no fundo, ela é neutra. Agora, como eu estou, como eu vou receber ela, é que ela vai ser o bem, você vai ser o mal. É a mesma coisa de uma faca. Eu estou com uma faca aqui na mão, eu posso pegar a faca, cortar um pão, passar manteiga e dar para só o que está com fome comer. Com a mesma faca eu tiro a vida de um. É a faca que é má? Não. É meu estado. Meu estado que está no bem ou no mal. É isso que nós estamos estudando. Você que está numa direção correta para ele. Igual nós falamos um paradoxo aqui, vocês não estavam aqui só, que o bem é o uso inteligente do mal. E o mal é o uso irracional do bem. A gente acha que bem é... Às vezes a gente acha que está fazendo um bem, mas não está fazendo um bem. Você está fazendo não, mas talvez o bem, né, a gente vai e fala no final do Frígio, bem feito. Bem feito. Foi bem feito daquela forma. Né, fulano de tal... Né? Não sei, fulano, não faço isso não, fulano, não faço isso não, aí ele vai e faz, aí bem feito. Então foi um recurso que tinha isso. Não é isso? E o Evangelho, ele, se você for olhar ele é neutro. Com o Evangelho você pode tirar 10% de uma família assalariada, com as palavras, com a distorção do Evangelho, e com o mesmo Evangelho, ele pode te dar o quê? Um despertar para você respeitar e entender essa surrupiação de 10% dele. Aí você vai começar a compreender, como o Gerson falou, o complexo que é a lei de Deus. E no último capítulo que nós estudamos na Carta de Edna, né, dos Missionários da Luz, nós estamos estudando, lá o Raul, né, aquele que a gente estava estudando, o Raul simplesmente, a equipe de André Luiz ajuda ele a mentir, porque a mulher não estava preparada, não é isso, gente? E que criou aquela polêmica lá na casa de que Neiliano aceitou e tudo. Mas eu falei, gente, um exemplo também. Não, eu sei, mas não tinha outro exemplo para se dar, não sei esse não, entendeu? Mas quer dizer, eu tenho que respeitar a condição dela também de visão. Eu tenho que entender, né, que você pode pensar, a pessoa que não admite a mentira de forma nenhuma aqui na Terra,
Você pode ter certeza que em outra mentiu mais que tudo. E no planeta Terra, existe verdade no planeta Terra? Existe? Existe verdade? Só de uma forma, Wagner. Só de uma forma. Se eu me admitir 100% mentiroso, Aí é verdade. aí eu estou sendo verdadeiro. Se eu falar assim, ó, eu minto sempre, eu sou sempre mentiroso. Isso não é meu não, isso é de Amídio Guzmán que ele fala. Amídio Guzmán fala que se o camarada, ele se denunciar 100% mentiroso, isso é uma grande verdade que está sendo dito. Então já pode aceitar a delação. Uma delação. O caso de Jesus foi uma delação premiada. Foi o primeiro caso de delação premiada já registrado. Não, mas foi quando ele entra na carne. Tem horas que é igual essa passagem lá do Raul, né? Que a família não estava preparada para saber da verdade. E aí Então é uma mentira que é um remédio. E nem foi por causa da mulher, não. Né? A mulher era só o meio. Quem não merecia perder a mãe como cuidadora eram as crianças. Se não fala aquela mentira, tinha uma possibilidade dela também enfrentar a filha. Do drama, o drama é muito trágico. Ela foi manipulada numa coisa que ela não sabe ainda, que ela foi o pivô. Né? Da traição, de tudo que houve ali, ó, do drama, né? Para o marido mesmo dela morrer, entendeu? Então imagina só a confusão que não ia ser. E as crianças ali, de alguma forma, tinham merecimento. Porque eram as crianças que tinham merecimento, não era nem o Raul, nem ela. Eram as crianças. Mas elas crianças que tinha não iam estar ali por acaso, não. É lógico. Tinha algum... Depois que elas estabelecessem, tivessem o livre-arbítrio dela dentro do plume ali direitinho, aí já vai ser outro caso. Aí é outro Mas caso. naquele momento cabia ela não tomar conhecimento. Porque o capítulo anterior era, como é que nós chamamos aqui? Você lembra? Foi até aqui que nós fizemos. Participou. Foi. Como é que é, gente? Providência? Intuição. Não. É providência, algo de providencial. Não estou lembrado agora. É intuição, né? Não, intuição É um foi negócio um outro ainda. 24. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. Eram mais de um, né? Os fariseus. O Nero, quem eram os fariseus? Fariseus, na época, eram intelectuais falidos, reencarnados nesse planeta que estava, né, no derradeiro do primitivo, e que com o livre-arbítrio, como nós falamos, 99,99, se intitulavam donos da verdade. Fariseu vem de faride, do grego, que quer dizer dividir, né? Quer dizer fendar. Era sempre o que o ego mais faz. O ego divide. O ego Você é ruim, eu sou bom. Ela é feia, eu sou bonito. Dualidade. Eu sou rico, ele é pobre. Então, quando a pessoa se sente ofendida, olha a palavra ofendido, está fendido, está dividido. O que é essa divisão? Divide sentimento e razão. Então, ofende. Quando isso está separado, nós nos sentimos ofendidos. Quando sentimento e razão estão casados, o camarada pode fazer a maior besteira do mundo que não nos ofende. Foi quando o Gandhi falou, você já perdoou? Não me senti ofendido. Por quê? Porque Gandhi já estava dentro daquilo que Jesus falou. Não separeis o que Deus juntou. Não separar o que Deus juntar e não separar minha parte feminina da minha parte masculina. O que é minha parte feminina? Fêmea. Sentimento, minha parte masculina, razão. Não é isso? Por exemplo, Jefferson, masculino. O perispírito dele é feminino. O primeiro corpo, o etéreo, a primeira camada do perispírito dele é feminina. A segunda astral é masculina. O mental já é feminino.
No quinto já não tem sexo mais. Não tem nem homem e nem mulher. Pergunta 200 do livro dos Espíritos, vocês estão lembrados? Paz e os espíritos. Tem sexo Tem os sexo espíritos? é. Os espíritos não têm sexo, óbvio que não, mas o perispírito tem. E a parte mais grosseira do perispírito é do corpo mental para baixo. Ali que está a parte que é o conflito andrógena, homem e mulher se conflitando, sentimento e razão, tentando se entender. E a mulher ao contrário, só feminino, masculino, até no quarto. Na quarta camada da cebola lá do perispírito dela, né, tem resquício de sexo, definição de sexo, né? E a questão da homossexualidade já é o quê? Já é uma consequência hormonal que mescla tudo isso, e aí você, com o corpo masculino, mas tem desejo feminino. Quer dizer, o problema não está primeiro no corpo. O seu problema está no anticorpo, que mostra a sua falha, que mostra o seu abuso. Entendeu? Isso não quer dizer que um homossexual não possa alcançar o reino de Deus. Pode alcançar até primeiro que qualquer hétero aí. Mas isso é relativo. O corpo é masculino, mas o psiquismo é feminino. Não, mas aí no caso da homossexualidade, o etéreo, que deveria ser feminino, ele tem desejo masculino. Então aí o corpo pega o recurso do outro. Aí que vem o fenômeno da homossexualidade, porque um fica neutralizado. O que daria equilíbrio fica neutralizado, aí pega o recurso do outro. Aí o que prevalece vai ser o quê? O astral, que é feminino. Aí o homem vai ter desejo de mulher, e vice-versa. Entendeu? E a questão toda começa onde? No receptáculo do corpo humano. Eu tenho que ter um déficit de testosterona para mim ter o desejo feminino. E a mulher, a mesma coisa. A mulher vai ter um excesso de testosterona, uma baixa de estrógeno, para ter o desejo masculino. Entendeu? Então, o fariseu, né? O fariseu está sempre o quê? Quer dizer, se não pensar igual a mim, então eu estou montando outro aí. E os fariseus sempre se dividiam. Aí virou até um partido político na época. Era tido como um partido político, uma religião. Né? Eles queriam. Essa intolerância religiosa que tem no Oriente Médio é essa disfunção sexual, porque quando a gente tiver o equilíbrio do masculino e do feminino, nós não vamos ser ofendidos mais. Nós só nos ofendemos porque o ego está fendendo, está separando a parte feminina da masculina. Entendeu? E aí, quando dois na terra se ajuntarem e pedir a meu Pai que está no céu, eu vos darei. Está em Mateus 18, de 18 a 21, se não me falha a memória, em Mateus. Que é esse equilíbrio, que aí nós vamos entender quando Jesus fala, não separeis o que Deus juntou. Se uma pessoa for casar, antes dela casar, já tem que estar casada. Bigamia? Bigamia de si mesmo. Você já tem que estar casado com você. Equilíbrio. Se você não tiver casado, estiver procurando sua felicidade no outro, não vai encontrar nunca. Você já tem que casar sendo feliz. Não casar para ser feliz. É diferente. Porque a maioria, os 99% estão querendo o quê? Julgar a responsabilidade do outro. Eu quero ser feliz. Se eu sou infeliz, é por sua causa. Casório não deu certo, você é culpado. Então o fariseu, ele simboliza essa fenda. O fariseu é um nome específico que se dá ao ego humano. O fariseu é o maior representante na época do ego.
Tanto que Jesus chamava eles de quê? Hipócritas. O que é hipócritas? Máscara do grego, máscara teatral, mascarado, estava fazendo uma coisa que não era. Então a hipocrisia é isso. Vem desse fingimento, dessa estratégia. 25. Só colocando aqui não são os fariseus que estão lá, não. São enviados deles. Mas são discípulos, né? Deus, Não, pois é. fariseu. Não são pessoas que foram enviadas pelos fariseus para questionar. Mas vai perguntou quem são os fariseus. Fariseus. Pois é. E perguntaram-lhe e disseram: por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes, dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Sandália. Então vamos aí? Vamos lá. Vamos lá. Começando no 25. 25. E perguntando-lhes Perguntaram-lhes e disseram. sobre o batismo, né? Por que João batizava com água. ele trazia o símbolo da concepção humana. A palavra batismo quer dizer mergulho. Então, no momento da concepção, espermatozoide e óvulo, onde se dá a união do espírito, e depois de embrião, que vai migrando para o útero para virar o feto, não é isso? Ele vai e mergulha. Então o embrião já está sendo batizado. É o primeiro batismo que nós já temos, né? Que aí nós vamos passar porque todo o processo de regressão da evolução para chegar até o homem, né? Que eles até mostram, né? A gente começa até parecendo um peixe, depois um réptil e por aí vai até chegar a questão de primata, né, de homem. Então, o João Batista, pela falta de conhecimento pessoal na época, tinha que simbolizar isso e trazer com o símbolo o recurso para que as pessoas se sentissem o quê? Reformadas, né? Porque o batismo quer dizer uma reforma, né? Um retroceder para uma renovação contínua. Né? O ciclo de reencarnação que o útero representa ali para nós. Ele é toda uma síntese de toda a nossa evolução depois da queda, que nós fomos lá para o último grau do mineral e vamos, né, ressurgir como o ser humano, que é esse ser que está aqui raciocinando, pensando nessas loucuras todas que nós estamos pensando aqui. Não é isso? É o único animal cientificamente que tem essa capacidade é o homem. Por enquanto é o homem. O resto tem, né, condicionamentos, tem, né, resquícios de inteligências, mas não tem aquele poder que nós temos de decidir, de decisão. De raciocinar e questionar. Isso. De estar consciente de si. Consciente de si. Muitos animais nem se reconhecem em espelho, né? Acha que ali é o oponente e rosnam e esbravejam e tudo. Criança, né, até a certa idade não se reconhece, já foi comprovado cientificamente. Depois lá dos não sei quantos anos que elas já vão se reconhecer, mas até então ainda tem esse processo cerebral que está ainda desenvolvendo, que nós sabemos que só completando lá depois dos 7 anos que está com o ego pronto para começar. Não é isso? Então tem essa questão de ciclos de 7, né? Porque a gente vai se renovando também aí. Então João Batista, ele representa o batismo fora
do raciocínio. Jesus já vem trazer a boa nova do batismo interior, que é com fogo. Fogo, o que representa o fogo? Aquela coisa que transforma interiormente. O fogo do batismo de Jesus. Já o dele, a água, maleável, né? Vai por uma lavadinha. O João Batista representa sentimento. sentimento. Jesus já vem com a razão. Já, né? O Filho do Homem. O Filho do Homem representa o quê? O Filho da razão pura. Correto? E o que mais que tem aí? Uma coisa que você falou, né, em relação à evolução do feto, existe até uma imagem que mostra vários animais que até uma fase da gestação são exatamente iguais. Iguais os fetos. Todos os embriões ali, né, a fase embrionária ainda, né? Até uma certa fase, eu não lembro se é 3 semanas, é um mês mais ou menos, ele é exatamente igual. Aí tem assim uns 4 ou 5 animais diferentes, né? E o homem, né? E a partir, se eu não me engano, 3ª semana ou 4ª semana é que... fase embrionária... Até essa fase embrionária é répteis, a fase que eles chamam de zigoto, depois morula, que é a divisão celular. Não tem forma, não tem nada. Depois que começa a fase fetal, aí que começa a ter essas formas. Aí já é o feto. Embrião quer dizer semente. Feto, fruto. Já começa a ter várias formas até chegar ao ser humano. E o engraçado é que o sistema nervoso, o sistema nervoso, ele é um dos primeiros a ser construído e o último a ser formado. O cérebro, ele não nasce formado. Ele só vai acabar de formar as sinapses, os neurônios todos, só com a idade de 7 anos. Porque, segundo aí o cientista, o 9 meses não é um nascimento, é um aborto para o homem. Para outros animais já é um nascimento completo. Para o homem é um aborto ainda, que não está completo. E se entende como aborto, como uma coisa que foi tirada do útero e não está completa. Então, o nascimento do homem é uma coisa incompleta. Só vai se dar depois com o desenvolvimento. Porque é o único que tem o poder de razão, de decidir, de conhecer a si mesmo. O que mais? Aqui fala que, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta, está perguntando, né? Mas aqui vamos pegar só nesse pedacinho. Se tu não és o Cristo, né? Quando ele fala se não é o Cristo, anteriormente dá a ideia que eles achavam ou sabiam que o Cristo aqui tem outro significado. O Messias batizar pela água, ia pela água. Ele mencionou a água. Isso. Mas que ele voltaria como Messias, não é isso? Que muitos achavam que o João Batista era esse Messias, e ele deixava claro que não era, mostrava que quem que vinha depois de mim, porque Jesus nasceu depois um pouco de João Batista. João Batista nasce primeiro, né, que ele não era digno de amarrar a sua sandália. Quer dizer, ele não tinha os princípios inteligentes do corpo de João Batista, dos neurônios de João Batista, eram menos evoluídos que os princípios inteligentes da sola do pé de Jesus. Tá. O que eles queriam dizer aqui, porque de acordo com a profecia, o batismo estava ali como o perdão, né? O renascer, do coisa aqui, o dos ressurgir. pecados. E, de acordo com a crença deles, quem podia perdoar os pecados, e aí, perdoando os pecados, estaria salvo, era só o Cristo, o Messias. E se ele não era, por que ele estava batizando? Eles não aceitavam isso. Porque João Batista estava quebrando o galho. Ele estava preparando o campo para Jesus. Ele não era nada, então ele não era o Cristo, não era Elias. E outro tópico aqui, e nem Elias.
Isso dá um entendimento que, na época de Elias, ele já praticava esse ato do batismo. Ele falava, nem Elias. Não Elias era profeta. Eu sei, profeta. Mas assim, nem Elias. Não tem nenhum sentido assim que já praticava. A profecia Elias era que Elias tipo uma voltar. autoridade, né? Uma autoridade. Era um profeta que tinha autoridade. Sim, o Elias. Na Não é época isso? dele. Então isso tudo é referência aí dessas autoridades que tinha, dessas projeções que as pessoas tinham. Eles nem sabiam o que era projeção no campo da psicologia. Sim. Projeção, o que é? É você eleger o outro como líder, é ele que vai ser meu salvador, é ele que vai me guiar, é ele que vai... Quer dizer, responsabilidade minha, eu estou temporariamente jogando na mão do outro. Entendeu? Então Elias, Messias, Cristo, representavam o quê? Pontos de rota de fuga da consciência culposa e ignorante que nós tínhamos na época. Com certeza, encaixou bem. A profecia dizia que Elias tinha que voltar. Então, por isso que ele fala, você não é o Elias, porque a profecia dizia que ele ia que voltar. E nem é profeta, nem o profeta, porque o profeta era uma autoridade que poderia fazer aquilo também, mas ele não era profeta. Então, quer dizer, ele não poderia estar fazendo nada daquilo. Mas eu percebo aqui, essa é a minha visão, né? Eu percebo que nessa oração aqui, pode ser até um período, né? Que o verbo central aqui do entendimento da pergunta é batizar. Você vê que está tudo aqui. Por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. Quer dizer, então o ponto, na minha visão, eu posso estar até enganado, o ponto central aqui é batiza. Ele não tinha autoridade para batizar. Ele não tem autoridade. Ele não é o Cristo, não é o Salvador. 4 elementos básicos. Ele não é Elias, porque Elias não voltou. E ele não é nenhum profeta, com que autoridade? Mas mais na frente, em João não, mas em Mateus, Jesus vai afirmar que ele é Elias. Nós é que não entendemos. E fizeram dele o que com certeza. Lá na frente, numa das passagens está dizendo, não está escrito, não está profetizado, que para que o Cristo viesse, o Messias viesse, Elias teria que voltar. Aí ele diz, em verdade eu vos digo que Elias já voltou, e vocês fizeram com ele o que quiseram. João Batista cortaram o pescoço dele. Bem, hoje a química, né, é simbolizada em síntese geral com 92 elementos químicos, não é? Depois de Mendeleev. Dmitri Mendeleev, que compilou a tabela periódica de uma forma assim assombrosa, que ele estava tentando colocar lá os elementos, né, dentro do cronologicamente como são, e ele cansou e dormiu. Quando ele acordou já estava tudo feito lá. Segundo conta aí, né? Dmitri Mendeleev. Mas antes disso, a tabela periódica era reduzida em 4 elementos: fogo, terra, água e ar. Não é isso? Fogo, para transformar. Água, solvente. Ar é o que molda, né? E a terra, que é a massa que dá modelação. Então, quer dizer, no útero tem o quê? Em maior quantidade? Água, que é o solvente, que é o único elemento de nível que existe aqui na Terra. Não existe. É a água. Entendeu? Então é dentro da água que... A maioria. Seu corpo é quantos por cento de água? 75%, 90% de água. Não é isso? Então, quer dizer, a água simboliza aí dentro da tabela periódica, dentro dessa alquimia aí, né? O primeiro elemento para a nossa transformação evolutiva. Certo? Mas tomou uma síntese, né, da tabela periódica, que nós vimos que é evolução, o que é? Nós temos o domínio dos 92 elementos químicos, né, da tabela periódica aí. Quando estivermos nessa condição, nós estaremos dentro daquilo, a definição do que é o espírito,
seres inteligentes da criação povoam o universo fora do mundo material. Pergunta a você, Nele, então que você falou dos 4 elementos, seria então a base da alquimia? A base da alquimia. A base da alquimia. Hoje, por exemplo, o que os alquimistas queriam, naquela época, né, chegar, transformar tudo em ouro, hoje a ciência consegue. Dentro dos laboratórios da física quântica consegue. Mas consegue fazer ouro a hora que eles quiserem. Mas o custo é tão caro, mas tão caro que é preferível você ir na loja da esquina e comprar o ouro, fica mais barato. Um fio de cabelo hoje transforma em ouro. Eles conseguem transformar um fio de cabelo em ouro. Tudo vira ouro. Tudo vira. O cabelo de Pelé não virou diamante? Mas o custo, né? O custo é que... Então, quer dizer, isso não é nenhuma novidade para a ciência, não. Tudo transforma em tudo. E a ganância é tanta que eles vão explorando tanto, que estão desvastando tudo aí com esse negócio para buscar essa alquimia da terra lá, buscar o ouro na terra. Ele pode fazer a hora que quiser, então quer dizer, mas nós estamos longe disso ainda. Agora, um Cristo já faz isso com o pé nas costas, brincando. Mas então não tentou ter Cristo? Você não é filho dele, você não é isso, faz isso. Impede ele de fazer isso. Você não é. Então, ele ficou lá passivo, ele não retrucou. Ele podia ter impedido de ser crucificado. Ele tinha capacidade para isso. Mas ele estava dentro da lei. Dentro da lei. Sócrates não é condenado a tomar cicuta? Os discípulos de Sócrates não subornaram lá o carcereiro? Na hora disso, só que vão embora por conta aberta. Não, estou dentro da lei, não vou não. Porque Sócrates já sabia, 82 anos. Fugir para quê? Já tô mais para lá do que para cá. Agora eu vou voltar aqui de novo? Não. Tomou a cicuta dele bonitinho lá, era a lei, ele não suicidou perante a lei. Vou logo esperar o passaporte. Morreu na boa lá com a cicuta. Doidão. Mais uma coisa. O versículo 25 já. 25 já foi. 26, desculpa. Não, nós paramos, nós lemos até o 27, agora é 28. Não, nós não chegamos nós não comentamos 26, o 28, 26, não. o 26 ainda não. Ainda não, 26. Não comentaram, não? Agora você comenta, leu o 26, a gente comenta aí. João respondeu-lhes dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Quer dizer, João Batista, né, o elemento água, né, que é o elemento de onde todas as formas de vida surgiu na Terra, não é isso? O elemento primitivo, sem água, né? Já leram o livro Deus de Leon Denis? Ele fala lá no preâmbulo, né, no prefácio do livro. Se acabasse com tudo, sobrasse uma gota de água e uma luz do sol, é o bastante para começar tudo novamente. Então, quer dizer, a água aí simboliza o elemento primitivo da nossa saída do primitivo, entendeu? Para entrarmos em provas e expiações, que é dual. Ou você prova ou você expia. Vem como prova, se eu não aceito, vira expiação. Se eu resigno na expiação, ela se torna uma prova. Não podemos servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ou você prova de vez, ou então você vai expiar. Na marra. Então, quando eu começo a provar, aceitar a prova, certo? É o momento que eu estou usando a inteligência e o raciocínio. Aí eu estou dignificando meu Pai que está no céu. Eu estou dignificando a maior parte da herança que Ele me deu, que é a inteligência para o bem. E o bem, como nós falamos, é o uso inteligente do mal.
O mal é o uso irracional do bem. É para deixar o cabelo arrepiado, mas aqui na Terra é assim. Ou você recicla, ou então você vira um churume. Saiu churume, Caquistão churume. 27, versículo 27. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Jeová Jeré, Senhor dos Exércitos, que veio antes de mim. Antes dele sair da condição de Elias para chegar em João Batista, né? O que Jesus fala lá, gostaria de Deus? Antes de Abraão ser, eu já o era. Quer dizer, ele era o quê? O mestre de obra. Abraão nada mais é que um servente pedreiro dele. Moisés, tudo aí servente pedreiro. Ele era um mestre de obra. Jesus é um mestre de obra, já é um pedreiro melhorado, não é isso? Agora, ele tinha capacidade de construir o arquiteto, o engenheiro aí já é outra coisa. O que nós podemos ver como o Messias, como o Cristo aí. Como metáfora para a gente entender, como o Jefferson diz, nós não temos vocabulário para melhorar o entendimento aí. Aí nós temos que amar muito fosfato aí, ou então acabar como o Nietzsche, o louco. Né? Eu não estou falando não, está escrito no livro dos Espíritos. Não, você pode ver. Nós estamos no capítulo número 1, né? Você sabe o que está no último versículo desse capítulo? Não. Como que João termina esse último capítulo? Se estou falando isso, e ainda teve muitas outras coisas que Jesus falou, que se fosse colocar em livro, não caberia em todos os livros da terra. Pode ver isso. É o último versículo. Que biblioteca gigante. Ele está falando disso aqui, ó, de um fiasco. Do que ele falou. O que Jesus fez, nós não temos ideia. Por quê? Nós só vemos no campo físico também. Mas Jesus já vinha trabalhando o quê? No campo perispírito, que é muito mais amplo, muito mais dinâmico. Aqui é a velocidade da luz, que está um átomo, o elétron do átomo. O elétron do antiátomo está ao cubo de velocidade, muito mais rápido ainda. Então, quer dizer, a dinâmica perispirítica de uma entidade que já domina o perispírito, como Jesus já dominava, entendeu? Então ele tinha já um trabalho muito mais amplo do conhecimento do universo do que qualquer um. Mas ele mesmo fala, e quando virão esse tempo e tudo, ele fala, nem eu, só meu Pai sabe. Então, essas pessoas que ficam fazendo profecia, profetizando aí, entendeu? A gente tem que pôr o pé atrás, porque nem Jesus ousou falar como é que vai ser o final. Ele falou, só meu Pai que sabe. Só meu Pai que tem entendimento disso. Então, ele não ousou falar nisso. Ele não falou, bom, é só Deus. E por aí vai. Foi tentado no deserto, quer dizer, ele estava segurando a onda ali, suou sangue e tudo. Você vê que ele tinha um lado humano muito forte ainda. Agora, se ele fosse realmente o Messias, de fato, nem aqui ele entrava, não precisa. Um espírito mesmo, não precisa entrar aqui na Terra, não. Não precisa nem de encarnar. Lá dos confins do universo, ele manipula o que ele quiser dentro da lei de Deus. Ele interfere? Interfere, de acordo com o seu esforço. Vê lá, igual aquele caso, né? O camarada dando exemplo de motivação. Não é motivação, só existe motivação interna, aí o cara, não, tem motivação externa também. Não, mas motivação tem que ser uma coisa interna. Não, mas tem externa. Então me explica. Um colega meu voltando do bar de madrugada, aí o único caminho que tinha para passar é no cemitério. Ele já estava meio bêbado. Passando no meio escuro, estava dentro de uma cova aberta. Só que essa cova tinha um outro camarada que tinha caído também e não tinha conseguido sair, que era muito profunda. Aí ele está tentando subir, tentando sair, o outro já tinha tentado e não tinha conseguido, ele estava lá quietinho.
E o outro tentando, ele pensou em falar assim, o fulano, faz igual eu, descansa, fica quieto, você não vai sair daí, eu também estou tentando. Aí o outro está tentando, o outro está tentando sair, ele está lá no canto, assim, não estava vendo, estava escuro, né? Aí ele foi, não aguentou, né? Resolveu falar, eu estou aqui já há um tempão e não consigo sair. Ah, menino, aí foi no pulo. Saiu, mas saiu mesmo. Então, quer dizer, existe motivação externa? Existe, depende da hora. Esse é The Flash. The Flash. The Flash. Saiu na hora. The Flash. Entendeu? Então, quer dizer, nós precisamos de uma motivação, certo? Racional. Onde, em síntese, eu tenho que me salvar por mim mesmo. Eu não tenho que esperar Messias, eu não tenho que esperar Salvador, entendeu? Eu tenho que me conscientizar que a salvação está em mim. Sou eu a minha salvação. Acabou, Mateus 6, de 1 a 4. Quando fizeres a boa obra, que a gente faz boa obra o quê? Opa, lugarzinho lá no céu, lugarzinho lá no nosso lar, lugarzinho no paraíso. Quero medalha, 72 de honra, virgens. não sei o quê. Aí o que é? Quero as honrarias. Faça longe dos homens. Quem que são os homens? Os egos. Incluindo o meu. Eu também. Entendeu? Mas faça no oculto, onde só... Principalmente que é o líder. O meu, que é o líder. É. Que é o que está assim. É o maiorzinho, né? É o maiorzinho. Aí faça no oculto, né, no anonimato, onde só você e o Pai podem ver. Aí que eu quero ver você fazer o bem. Fazer o bem diante dos homens, muito fácil. Bonito, motivador. Agora eu quero ver a motivação do lado de fora, com o meu querer por dentro. Aí é que tá. Não é isso? Então, quer dizer, esse batismo, essa transformação aí, João Batista, né, traz simbolicamente, mas a transformação útero é interna. Né? Útero é um lugar confortável, tudo. É o próprio sexo que a gente faz, é a gente tentando voltar para dentro do útero. Esconder logo. Porque ela é muito bom. Lá que está o verdadeiro, né, conforto. Então é uma tentativa de voltar para lá. de voltar, utópica, mas é o nosso inconsciente aí lutando, a espermática, tudo isso aí é igual, gente, Caetano Veloso, para mim não é só um grande compositor, um grande cantor, né? Ele é mais. Quem não conhece a filosofia de Caetano é filósofo. Tem duas premissas dele que eu adoro. A primeira é que ele perguntava para ele o que é um homem. Ele falou, o homem é um animal metido a besta. Falou com toda certeza. Verdade. Né? E outra dele, melhor ainda, que ele falando, se você olhar bem de perto, mas bem de perto mesmo, ninguém é normal. Ninguém é normal. Ninguém. O que difere é o grau mesmo. Nossa, é isso. Então essa transformação é o que o Osho fala. Uma transformação pessoal, íntima. Lili pode pisar, espernear, querer, com todo o bem-querer dela, me mudar. Mas se eu não quiser, será deboche. Então ninguém resolve o problema de ninguém, mas ajudar nós podemos ajudar. Ninguém é dono de ninguém. Nós podemos ajudar. Nós não podemos confundir ajudar com resolver. Sugerir, você pode sugerir. Você pode dar um toque. Né? Mas aí cabe a você ter o discernimento de falar assim, opa, peraí, vou parar aqui, pensar, refletir. Falar assim, será que não tem razão? Peraí, eu tô... E por aí vai. Mais alguma vai? 28. Mas se todos somos anormais, então dentro da anormalidade nós somos normais. Normal é uma coisa que... Me perguntaram certa feita, né, o que eu achava que era normal. Eu fui responder, o normal, do meu ponto de vista, é respeitar o que o outro acha que é normal. Então, quando você respeita o que o outro acha que é normal, dentro que nós começamos a falar de empatia, se o que ele está fazendo ali é dele, só cabe a ele estar dentro do quadrado dele, eu não tenho nada com isso. Normal é o que é comum É à maioria. a resposta que eu dei hoje, Nilo.
você teve consciência do grau de sua ação, é só isso. É só isso. Mas a pessoa, talvez, por preocupar com você, ela não tem noção do grau seu de ação da sua realidade. Entendeu? Então, aí vem a preocupação, o pegar no pé em você. Mas é por questão de preocupação. Preocupação de zelo. Isso. Né? Mas aí depois você foi e deu a resposta para ela. Ah, ué. Pronto. Pronto. Então eu não tenho que ficar, né? Eu estou dentro do meu quadrado. Pronto, você estudou, ó. Consciência está tranquila? O advogado é o tempo. Acabou. Entendeu? Enquanto você está ali sofrendo e tudo, injustamente, entre aspas, aí, né? É porque você precisa ser esse instrumento mesmo. Mas vai chegar um tempo que vai vencer o prazo de validade, as coisas vão tomar o rumo que tem que tomar. Aí vamos ver futuramente, foi um instrumento, agora não usa mais, põe um instrumento lá do lado. Quem sabe uma gambiarra futura. E você, na hora certa, você vai ter o instrumento para você agir naquela circunstância. Né? Então você não pode precipitar. Você tem que pensar, refletir e dar o direito ao outro também de pensar e refletir. Aí entra a sabedoria. A sabedoria. Que é o preâmbulo da asa. Qualquer? 28. Estas coisas aconteceram em Betânia, da outra banda do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, analisando essa Cordeiro frase, de Deus. Por que Jesus era tido como Cordeiro de Deus? Já ouviram falar da expressão Cordeiro imolado? Não. Porque os sacerdotes antigos, certo? Como ritual, usavam cordeiro. Imolar quer dizer uma farinha com sal que passava para o rito de imolação. Então eram dois. Era o cordeiro e o bode. O cordeiro era sacrificado no altar, onde o sangue derramado representava, né, os pecados sendo lavados, né, sacrificado. E tinha o bode que é tido como teimoso e tudo, né? Ele era solto no deserto para levar os pecados embora. Era o bode expiatório, chamado bode expiatório. O que João Batista representava era o bode expiatório. Não é isso? Ele lavava para poder, né? Ele batizava lavando. Isso. Para expiar. Mas a questão, aí seguia esse cordeiro explicado dessa forma. Oi, Maria. Tá, leva. Então tá, tchau. Mas aí o cordeiro, aí está fazendo um contexto nessa tradição antiga de como era feito. Jesus era tido como o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Quer dizer, é um tirar de consciência, tirar o peso da consciência do povo. Era o quê? Era uma terapia coletiva feita nesse sentido, e que Jesus simbolicamente estava representando ali. Não é isso? Jesus vem, né, sendo no final inverte, ele que vira o bode expiatório, vai para a cruz, certo? Mas ali tem todo um processo, na época que eles não conheciam, um processo de infecção quântica, que é os princípios inteligentes dos átomos de Jesus, né, no momento da morte do corpo de Jesus, do desligamento do perispírito do corpo de Jesus ali, ó, tem o quê? Tem uma injeção de átomos fluindo ali, e todos que estão ali
se compadecendo de Jesus, recebem esses princípios inteligentes do corpo de Jesus, certo? Onde vai Tá bom. impregná-los. Hoje, por exemplo, por que nós temos essa inclinação com Jesus? Nós temos princípios inteligentes desse corpo físico de Jesus, com informação, certo? Já vivenciada no nosso perispírito. Porque um átomo material pode transformar num átomo antimaterial, da antimatéria. Então esse átomo esse Jesus em informação está no átomo, certo? No nosso perispírito, em conjunção com o chakra cardíaco do timo, onde Carlos Torres Pastorinho fala do átomo monádico, onde está o cerne do nosso, é o que vai forjar a nossa personalidade, do nosso eu-personalidade, chama átomo monádico, onde está o ego líder no nosso corpo, aqui, ó. Chakra das emoções, do coração, da adrenalina, ele está aqui. E conjugado com esse princípio inteligente, esse átomo do corpo de Jesus, tentando o quê? Levarmos-nos ao equilíbrio. Por isso que fala, quando dois aqui na Terra se juntarem, aí nós teremos. Mas, na maioria, no momento, esse indivíduo, esse princípio inteligente, na maioria, está casado com o ego. É sempre Por isso que lá no juiz iníquo, a viúva que bate na porta dele, o ego. não é esse sentimento que separou. Não, que separou não, que o ego morreu. Que se o ego morreu, ele é viúva. Nosso sentimento se tornou viúva. E tá o quê? Quem que é o juiz iníquo? Aí tem que pegar o campo da psicologia. Juiz iníquo, juiz é o nosso superego, que é a nossa formação moral do que é certo, do que é errado, do cultural, tudo que tivemos aqui. Pois não. Entendeu? Então essa que é a verdadeira transformação. Esse que todos nós podemos ser bode expiatório Eu estou em casa. ou Liga daqui meia hora, tá bom? cordeiro. Agora eu estou na reunião, tá? Isso aí. Qual o próximo? Nossa, agora é 29. Nossa. 29. Não, é 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse foi comentado. Na realidade, nós não comentamos o 28. Mas aí que não tem nada para comentar também. É isso aí. 30 agora. 30. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Isso é bonito. Então, quer dizer, a gente vai lá no Velho Testamento e vê o Senhor dos Exércitos. Não é isso? A gente pode entender a hierarquia que está no Livro dos Espíritos, né? A gente vai entender isso aí. Jesus está naquela classe já, como se diz, bem mais alta, na coordenação, A hierarquia maior. a hierarquia maior, como, né, uma entidade batedora, sabia manipular todos os elementos já, entendeu? Questão 540 do Livro dos Espíritos também fala dessa hierarquia, que hoje aqueles que são mandados amanhã eles estão mandando. Então tem toda uma questão cronológica aqui na Terra de hierarquização, de comando dos que já são mais experientes para aqueles que estão conscientizando agora. Hierarquia, né, na verdade, não tem essa conotação pejorativa que nós colocamos. Hierarquia, etimologicamente, quer dizer, é o comando sagrado. Na verdade, seria o comando sagrado.
Mas para a gente aqui, pode ser uma pessoa que, para o nosso ponto de vista, é inferior, mas ele tem uma hierarquia sobre os inferiores dele lá. São acreditados. Você ter um diploma de faculdade hoje te torna hierarquicamente maior do que, com certeza. Quem não tem. Com certeza. E isso o ego dele diz, né? De quem tem esse diploma lá, acha que ele é hierarquicamente maior do que uma outra pessoa que não tem esse diploma. Mas, na verdade, o diploma não faz a pessoa. Aqui na Terra é relativo isso, né? Uma pessoa pode não ter diploma nenhum e ser um grande líder aí. Por que não? Nós vemos aí, né, todo dia pessoas, né, sobressaindo aí na sociedade, né? Você vai olhar uma pessoa que nem curso superior tem e é um grande líder. Então, quer dizer, a liderança é relativa. Ela pode tanto partir de uma pessoa, né, que tem um diploma, que tem um conhecimento fantástico, como também pode. Aqui na Terra tudo é relativo, certo? Mas existe o quê? Existe um ponto em que eu não preciso mandar mais, eu não preciso de lei mais, porque eu já tenho tudo aquilo conscientizado. Nós precisamos de leis porque nós somos seres fora da lei. Nós não temos essa condição evolutiva ainda de... Então a gente precisa de quê? Lei significa rédeas para a gente. Nós precisamos de rédeas. E a gente ainda como seres imperfeitos, nós precisamos de rédeas. Quando a gente realmente chegar no topo do amor, aí não precisa. Dissolve as leis todas que existem. Você não precisa mais. Mais uma? 31. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. Ele vem afirmar essa questão ainda, que ele, né, tem que procurar as questões mais simples do planeta, né, mais primitivas do planeta, pela ignorância do povo ali, para simbolizar temporariamente, até que o pessoal tenha maturação, tenha poder de raciocínio. Né? Então isso vem o quê? Mudando periodicamente. Você pode ver que na questão da evolução da espécie, quando a ciência coloca blasto, por exemplo, o feto tem uma parte dele, né, quando ele começa, que é citoblasto, que está em processo de evolução. A única parte do nosso corpo, depois disso tudo, que continua nesse sistema blasto, é o neocórtex, que é essa parte do cérebro que os animais não têm. O neocórtex, o lobo frontal, ele está em processo de citoblasto, está em processo de evolução, de expandir. Então, quer dizer, o que pegar o mais inteligente da Terra hoje, ele não está no topo, ele ainda tem muito ainda que crescer intelectualmente. Está evoluindo. Então, quer dizer, nós podemos chegar a um ponto... Nós temos a capacidade de evoluir, mas se a gente não fazer com que fazer essa revolução, a gente pode também atrofiar. Pode, com certeza. Então você vai pegar um líder que vai falar com você assim, vai te pôr no cabresto e você vai seguir ele. Isso, perfeitamente. O surgimento da vida na Terra é a prova disso. É toda essa involução que Lili acaba de fazer. A vida na Terra aparece no último ponto da involução, que é um... Pietro Baldi. Não é isso? E aí depois volta o quê? Volta a começar a busca para a casa do pai. Opa, peraí. Cansei de tomar pão de porco aqui. Saturou. Meu pai lá, o cara mais simples dele, hoje é rei perto de mim. Vou fazer esse caminho de volta. Então, olha a hierarquia aí. A hierarquia se tornou o mais baixo lá do paraíso, do Éden dele, era rei.
na consciência dele atual, quando ele está tomando conta de porco. Então, quer dizer... comendo junto com os porcos. Comendo junto com os porcos. É, porque ele foi contratado para tomar conta dos porcos. Ele teve que ir Mas lá. o que sobrar, ele comia a sobra dos porcos. Mas ele teve que ir lá comer junto com os porcos, para ele tomar consciência que na casa do pai, ele tem tudo. Ele não tinha, ele tem. Então, vamos estudar para a gente não ter que comer com os porcos. Mas literalmente hoje nós temos que comer com os porcos. Ele não tem. Com certeza. E como tanto. Então, Por hoje nós paramos nesse versículo, por hoje. Vamos parar aí? É, por hoje. Marcou, hein? Tem coisa para marcar? desligou o gravador? Você marcou, Não, Wagner? tá ligado. Já marquei. Então, Wagner marca, hein? Marquei. O 29, não é isso? Isso. Ou 30? Não. Tem. Então, Wagner, vamos aqui acabar isso aqui, ó. 31, 33, 34? Nós estamos no 31. 31. Foi o último que nós É, o fizemos. último, 31. Então vamos fazer o 32 aí. Aí a gente já entra nessa aqui, ó. Tá. E João testificou dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Quer dizer, na questão primitiva da vivência de João Batista, tinha que vir um símbolo para mostrar ali, para afirmar para ele que aquele era o puro, que aquele era, né? Era simbologia. É a simbologia. A água entra como simbologia aí também. Tudo entra. Quando eu tiver a plenitude da minha consciência, eu não vou Não precisar de precisa símbolo de mais. simbologia. Mas não. Na água entra como o batismo. Simbologia. É simbologia. Simbologia da minha evolução. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é que batiza com o Espírito Santo. E eu vi, e tenho testificado, que este é o Filho de Deus. Então, na condição mequetrefe de João Batista aqui na Terra, que o recurso que ele tinha, né? Então ele precisava de símbolos para chegar a esse ponto de ver que Jesus era o médium do Messias aqui na Terra, que vinha trazer o quê? O Evangelho, esse principalmente nós estamos estudando aqui hoje, que é uma misericórdia de Deus para que a gente possa raciocinar, certo? E adestrar o nosso ego. O nosso batismo psicológico, aí no caso, é o adestramento do ego. Por que adestramento? Porque ainda estamos 99,99 reinando o reino animal, o reino das feras. Então é um adestramento. Igual o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, fala: como se reconhece verdadeiro espírito, verdadeiro cristão? Pela sua transformação moral, né? E pelo esforço que fazem em domar suas más inclinações. Suas más inclinações serem domadas, esse trilhões de princípios inteligentes do reino animal que está sob a nossa tutela. Que somos responsáveis em transformá-los, em eles evoluírem para o reino hominal, para aí depois conseguir ter primazia para tecer a nossa túnica nupcial, né? Que é o perispírito que já se dissolve. Outra simbologia, no final de Jesus aqui, como é que Jesus despede? Depois que ele ressurge, ele sobe em ascensão e desaparece, se dissolve. Subiu aos céus. Então, quer dizer, o perispírito dele que foi materializado aqui na Terra, certo? Se dissolve em mais princípios inteligentes que aqueles mais chegados lá, né? Os apóstolos, discípulos e tudo, né, que pegaram aqueles princípios inteligentes do perispírito dele. E nós estamos com o princípio inteligente do corpo físico dele aqui, para quebrar o galho, tomar juízo. Pronto aí? Então agradecemos a todos por mais uma reunião e
Até a próxima, se nos for permitido. Que assim seja. Maravilha.